Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Que Lê Ganha Mais. Esse é o vídeo característico de final de ano. É o vídeo onde nós vamos apresentar as nossas melhores leituras e estamos na terceira edição dos melhores livros lidos. Nós criamos 6 categorias e assista esse vídeo até o final para você conhecer quais foram as nossas melhores leituras. Ano passado eu li 50 livros e eu queria muito alcançar a meta esse ano novamente. Porém não consegui e completei apenas 45 livros. Segundo os dados do Scooby, foram 10.401 páginas lidas, com uma média de 29 por dia. Ao todo foram 3 livros digitais e uma releitura. Os temas mais lidos esse ano foram Religião e Espiritualidade, com 12 títulos, Autoajuda, com 7, muitas pessoas vão classificar como desenvolvimento pessoal, e eu não me importo com essas classificações, e sim com o conteúdo do livro. E a surpresa esse ano foi que eu li 8 livros de ficção. Esse é um gênero que eu, aos poucos, estou começando a ler mais, e em 2023 eu quero mergulhar um pouco mais a fundo, principalmente no universo de Dostoiévski. Então, se você tiver alguma sugestão muito boa de leitura desse gênero, por favor, deixe aqui nos comentários que eu quero incluir eles na minha lista de leitura. Este ano eu tive uma abordagem bem diferente em relação à leitura. Eu não contabilizei os meus livros durante o ano. Eu decidi fazer isso, ler apenas para absorver o conhecimento, apenas por prazer. Eu tinha o costume antes de postar no meu Instagram, tipo livro 1, livro 2, que eu ia lendo no decorrer do ano. Esse ano eu não fiz isso, eu só postava o livro, eu não quis contabilizar. Contabilizei agora para poder falar para vocês. Então, até o momento eu li 28 livros, mais 3 que eu ainda estou lendo, esses aqui, que até o final do mês eu vou concluir, até o dia 31 de dezembro vou concluir os 6. Então, ao final de 2022 eu terei lido 31 livros, eu fiz uma releitura, esse livro aqui que eu amo, A Vida é uma Arte, li um livro no Kindle, 1984, e li um livro emprestado, e o livro foi tão bom que a gente adquiriu e até você leu também, né? E assim, eu não tenho nada contra estatísticas, contra contar quantos livros leu, só foi a minha abordagem este ano. Inclusive, assim, acho muito legal o Wesley ter calculado tudo isso, e assim, se ele quisesse ter feito dos meus livros, eu também ia gostar, mas ao mesmo fazer, não tive muito tempo. No decorrer desse vídeo, se você se interessar por algum título, nós vamos deixar aqui embaixo na descrição o link para você adquirir na Amazon. Comprando por esse link, você colabora com o canal. E a primeira categoria é a categoria surpresa. O livro surpresa é aquele livro assim que você não dava nada, ou que não estava tanto a fim de ler, mas que ele te surpreendeu. A menção honrosa que eu vou fazer aqui é surpreendente. Eu até falei no vídeo que nós fizemos no meio do ano passado, que era um livro que eu precisava ler, mas que eu não estava muito empolgada, eu não estava muito afim. O Dever de Toda Esperança, de Ciro Gomes, me surpreendeu muito, porque eu achei que seria um livro chato, com muitos termos que eu não entenderia, mas ele me surpreendeu bastante. Foi uma leitura muito agradável e, por favor, não venha confundir isso com declaração de voto. Eu li o livro do Ciro como eu leria o livro de qualquer outro candidato que tivesse escrito sobre os seus projetos para o Brasil. E diga-se de passagem que seria um sonho, né? Um período eleitoral com discussões sobre projeto, ao invés do grotesco que nós vivemos este ano. O detalhe mais surpreendente para mim foi a capacidade de Ciro de fazer críticas ao próprio espectro político que ele está inserido. E este tipo de atitude é um traço das pessoas confiáveis. Mas o título surpresa vai para o livro Um Dia Sem Reclamar, de Davi Lago e Marcelo Galopo. Esse livro, o Wesley fez até um vlog de leitura com ele, é um livro fininho. Eu pensei que seria um livro assim raso, clichê, mas não. Ele tem poucas páginas, mas é denso no conteúdo. O conhecimento mais útil que eu obtive neste livro foi descobrir que a soberba é a raiz da ingratidão. Nós somos ingratos porque nós pensamos que deveríamos receber mais do que nós recebemos, ser melhor tratados do que somos, mas a realidade é: ninguém tem obrigação de nos dar nada. Tudo o que nós recebemos é de graça. E a frase mais marcante que eu vou levar para toda a minha vida é:
Ingratidão é coisa de quem não pensa. E as minhas surpresas literárias em 2023 foram, primeiro, esse aqui, Meu Mundo de Ponta Cabeça. Ele faz parte do clube de leitura da CPB e é voltado para o público infantil. E ele me surpreendeu porque, além de ser para as crianças, é um livro que toda a família pode aprender muito com ele. E assim, os assuntos aqui tratados, eles são assuntos muito relevantes. E é surpreendente porque assim, coisinhas muito simples muitas vezes não são tratadas e nem aprendidas dentro de casa. Então é um livro para criança, mas que todos os adultos também podem aprender muito. Por isso que eu me surpreendi tanto com essa leitura. Mas o título de surpresa do ano vai para Um Justo entre as Nações, que conta a história de John Wagner. Eu gosto bastante de biografias e eu estou devendo aqui a lista das melhores biografias que eu já li. Eu fiz uma lista dos melhores livros nos últimos 10 anos e eu prometi que ia ter uma de biografias. E eu vou trazer porque assim, biografias é algo que eu gosto muito. Então, quando eu vi a sinopse desse livro, eu tinha uma expectativa com ele. Quando eu comecei a leitura, eu fui lendo o que John foi passando, eu fui mergulhando cada vez mais nas suas aventuras, na sua coragem, e o que esses cristãos passaram na Segunda Guerra Mundial para salvar outras pessoas é surpreendente. E uma coisa que eu quero pesquisar muito é que eu tenho quase certeza que a organização de John, ela também estava envolvida com a organização de Corrie ten Boom do livro O Refúgio Secreto. Eu não tenho certeza, mas eu tenho uma grande expectativa que eles trabalharam juntos de alguma forma, porque eram algumas associações que de forma clandestina salvaram muitas e muitas pessoas, tanto na Holanda quanto em Paris. Inclusive eu fiz resenha do livro da Corrie aqui no canal, O Refúgio Secreto. A segunda categoria é Professor. É aquele livro que mais nos ensinou durante toda a leitura. E aqui eu tenho duas menções honrosas. A primeira é A Ciência Pode Explicar Tudo e a segunda é Origem. 4 visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligentes. Esses dois livros eles falam bastante sobre esse aspecto ciência e religião e eu aprendi muito com eles sobre como conversar sobre ciência e religião. Muitas vezes existem diferentes interpretações, existem diferentes formas de ver determinada situação e o diálogo respeitoso é algo que eu vi muito nesses dois livros. Por isso, assim, eu aprendi muito, não só o assunto em si, mas como respeitar o diferente. Então aqui fica essas duas menções honrosas. E o título professor dessa categoria é Conversas sobre Política. Rubem Alves é um excelente professor na escrita. Tudo que ele escreve a gente consegue tirar lições para a vida. Muitas vezes a gente acha que a política ela só envolve o processo eleitoral para eleger os representantes, tanto na esfera municipal, estadual ou federal, porém é bem além disso. Entender como a política faz parte das nossas vidas mais do que a gente imagina nos ensina muito. Por isso esse foi o livro que mais me ensinou e eu acho que todo mundo deveria ler esse livro porque todos nós vivemos em sociedade. Nesta categoria, professor, eu tenho várias menções honrosas, como Filhos em Perigo, um livro que me ensinou bastante sobre raiva e como gerenciar essa emoção de forma madura, de forma saudável. Outros livros que foram os meus professores durante este ano são esses aqui, Política para Todos, da Gabriela Prioli, e Conversas sobre Política, do Rubem Alves. E o título de professor vai para Evangelismo, de Ellen White, um livro enorme, de 700 e tantas páginas, e eu sou muito grata pela oportunidade de aprender, porque este livro aqui me corrigiu, me ensinou bastante. Eu estava conversando com uma pessoa e eu apresentei minha discordância sobre um determinado assunto e ela me enviou uma citação deste livro. E ainda assim, que para mim não se encaixava, que a citação dessa pessoa não se encaixava no contexto da nossa discussão, eu gostei tanto do trecho que ela compartilhou que eu coloquei este livro na minha lista de leitura. Eu falei, eu vou ler esse livro. Eu li e amei, principalmente as partes sobre coisas que eu preciso mudar. Nós crescemos muito quando fazemos das diferenças oportunidades de aprender. E eu pretendo fazer resenha porque é um livro muito necessário para todos os cristãos e principalmente para pastores, obreiros, outras pessoas que estão envolvidas na evangelização.
Categoria Desafio. Desafio é o livro assim, que foi mais difícil de conseguir terminar de ler. Um livro assim, que foi um desafio concluir ele. E o livro mais difícil de ler este ano foi 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Ler este livro foi um desafio porque eu tinha expectativa que o conteúdo fosse bem psicológico, já que é a área de formação do autor. No entanto, para embasar as 12 regras, ele utilizou sua cosmovisão, que é algo óbvio, né? A gente fala, escreve, enxerga o mundo de acordo com a nossa cosmovisão. Ele também utilizou histórias da própria vida, algumas pesquisas, fábulas tradicionais, literatura, opinião pessoal, cultura pop e um pouco de psicologia. As regras 8 e 9 foram as mais válidas para mim, que são: diga a verdade ou pelo menos não minta, e a 9, presuma que a pessoa com quem você está conversando possa saber algo que você não sabe, e 10, seja preciso no que diz. O capítulo 9 foi um dos mais concentrados no conteúdo psicológico e por isso um dos meus favoritos. Eu discordei muito do autor, tem umas coisas que ele fala assim sobre educação que eu fiquei... Foi bem difícil assim de aceitar, de ler, ainda mais assim que ele tem formação na psicologia. Eu fiquei assim, como assim um psicólogo tá pensando uma coisa dessas? Mas é uma visão, né? E eu pesquisei sobre o autor antes de ler o livro. E por que eu insisti na leitura? Porque eu não leio para absorver o conteúdo, eu leio para pensar sobre o conteúdo. E além disso, eu queria passar pela experiência de aprender com alguém que eu discordo. Isso foi possível? Sim, mas claro que tudo tem um preço. Minha categoria de desafio ela vai ser um pouco fácil de vocês entenderem porque foi tão desafiador. Porque é o seguinte, uma pessoa que lê esses livros aqui, Storytelling com Dados e Estatística, o que é, para que serve, como funciona, dentro de um mês e acha muito prazerosa essa leitura, gosta e não sente dificuldade nenhuma, com certeza terá um desafio maior quando migrar de área. E, para mim, o livro mais desafiador de 2022 é esse aqui, Por que Ler os Clássicos, de Ítalo Calvino. A leitura ela foi desafiadora por quê? Porque uma pessoa que está acostumada com números, quando vai ler sobre livro de literatura clássica, aí é desafiador mesmo. Ítalo Calvino foi um dos maiores escritores italianos e tem bagagem para falar de literatura. Enquanto eu li esse livro, eu aprendi muita coisa nova. Tinha personagens, tinha autores, tinha histórias que eu nunca nem tinha ouvido falar. E foi desafiador demais. Enquanto os outros livros que eu li de números, eu li em torno de 1 mês e meio até 2, esse aqui eu demorei 9 meses para ler. Uma gestação. Comecei ele em março e acabei agora no comecinho de dezembro. Eu falei assim, eu não vou largar esse livro. Aprendi muito e foi um grande desafio. Então eu desafio vocês também a lerem coisas que são diferentes da sua zona de conforto literária, porque isso aqui faz a gente crescer muito do ponto de vista de leitor. Foi interessante essa leitura e espero que vocês também se desafiem cada vez mais. Livro do coração é aquele livro que mais despertou emoções na gente, ou de alegria, ou de tristeza, ou comoveu, você chorou, riu. É o livro das emoções. E a menção honrosa que eu faço é para Gente Pobre, de Dostoiévski. Gente, que livro lindo! Aqui Dostoiévski mostra que a dignidade, a honra do ser humano não tem nada a ver com posses materiais. E o meu livro do coração este ano é este aqui, Uma Árvore que Cresce no Brooklyn. No ano passado este foi um dos melhores livros lido pelo Wesley e ele ficou me incentivando a ler, falando que eu ia gostar muito, e eu gostei muito mesmo. Tem resenha aqui no canal, o livro conta histórias sobre Francis Nolan e a autora... Eu tô ficando emocionada pra falar, peraí. Tem resenha aqui no canal, este é um romance de formação que conta a história de Francis Nolan. E Beth Smith foi tão detalhista, tão inteligente, tão genial, que ela fez uma analogia entre uma árvore que tentava sobreviver em meio a um solo árido do cortiço, um concreto, a árvore que recebia pouco sol, água só por meio da chuva, e a vida da protagonista, que foi marcada por muitas dificuldades. Eu achei essa analogia assim muito
preciosa, porque uma árvore que cresce assim não é uma árvore linda segundo os padrões de um viveiro florestal, mas é uma árvore bela pela sua luta pela sobrevivência. E a vida do pobre é complicada, é sofrida, mas tem beleza nisso. Então, além da pobreza, a autora trouxe também outras questões como o alcoolismo, o preconceito contra pobres, a batalha árdua de pessoas trabalhadoras que não conseguiram obter uma formação escolar. E este livro foi emocionante, principalmente porque eu me identifiquei muito com a protagonista. Eu fui uma criança pobre que amava estudar, assim como France. Meus dois avós tiveram problemas com alcoolismo. Um faleceu precocemente por isso, deixou minha avó com 5 filhos. E meus pais, eles também não conseguiram se formar na escola, assim como os pais de France. E só que sempre foram pessoas bondosas, trabalhadoras, simples, honestas. E nós sobrevivemos e seguimos lutando. Então, a nossa realidade não é fácil, mas é bela. E pobreza, fome, bebedeira não são assim temas feios para um livro. São realidades de muitas pessoas. E eu fico com o que Kant disse: beleza é verdade, verdade é beleza. Os meus livros do coração teve uma coincidência aqui tão interessante. Todos eles têm capa verde e eu achei muito legal isso, foi nada combinado. As menções honrosas que eu quero fazer aqui, primeiro é Vidas Comuns, Histórias Extraordinárias. A gente recebeu esse livro dos próprios autores e conta o relato verídico, assim, testemunho da vida deles, de Denise e Thelma. Me emocionou muito, eu fiquei, tipo assim, em muitos momentos constrangido por conta de tudo que eles passaram e ver como Deus age na vida das pessoas é algo que me emociona bastante. Então, esse livro mexeu comigo, eu gostei muito. E o outro é O Pequeno Príncipe, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar alguma coisa, ouviu algo sobre. Tem algumas partes assim que são bem emocionantes, eu fiquei bem pensativo, reflexivo sobre isso, e é um livro assim que eu tenho um carinho especial por ele. Gostei muito de ter lido essa obra esse ano. E o mais emocionante de todos, o do coração, é Anne, de Wind Poplars. Eu gosto muito do universo de Anne. Eu também. Anne é uma pessoa assim que queria muito que ela tivesse existido, porque é uma pessoa muito, muito agradável de estar junto. Aqui a gente vê como que Green Gables também é um lugar maravilhoso e eu gostaria muito de poder conhecer esse lugar. E esse livro ele foi muito emocionante porque durante o período que está sendo retratado aqui, Anne está morando em Summerside e ela é diretora de uma escola. E como ela está longe das pessoas que ela gosta, das pessoas queridas, ela conversa com essas pessoas através de carta. E isso trouxe uma certa nostalgia para mim, por quê? Porque eu também já escrevi bastante cartas na minha vida. Então, ler as cartas que Anne mandava fez eu relembrar e reviver alguns momentos assim da minha vida e isso foi bem gostoso. Ele tem a magia de ser uma pessoa encantadora e isso me inspira bastante. E o que eu mais gostei desse livro é a questão da esperança, do que temos quando nós sonhamos com o amanhã. Estou feliz por não morar no ontem e que o amanhã ainda seja uma possibilidade. Tudo isso a gente aprende acompanhando uma pequena personagem chamada Elizabeth. Gostei muito de ter convivido um pouquinho mais com Anne durante essa leitura. E o legal é que quando eu li esse livro, essa também foi a frase mais marcante para mim. Livro Carrapicho, que é aquele que grudou na nossa vida de uma maneira que não sai mais. E uma menção rosa que eu tenho para fazer aqui, Ele Falou e Tudo Se Fez. E a interpretação do livro de Gênesis foi tão carrapicho que eu não consigo mais olhar para o livro de Gênesis da mesma forma. Então eu gostei muito de ter feito essa leitura, aprendi demais e ela ficou assim martelando na minha cabeça o ano inteiro. Mas o título carrapicho do ano vai para A Revolução dos Bichos. Eu já tinha assistido o filme, mas quando eu li o livro, o conteúdo impregnou mais ainda na minha mente. O título já dá uma ideia do que é que acontece. Então os bichos, eles causam uma revolução e, enquanto nós lemos, nós aprendemos muito sobre governos autoritários, sobre manipulação das massas, o papel de alguns grupos dentro da sociedade, entre outras coisas. Tudo isso de uma forma bem lúdica, de uma forma clara e simples, onde todos podem aprender, seja ela criança ou adulto.
E a frase final do livro, ela deu um nó na minha cabeça que eu sempre fico imaginando que o final do livro também é o começo. Então, assim, fica um ciclo na minha cabeça, assim, muito grande. Então, se você já leu esse livro, você sabe o que eu estou falando. Eu fiz resenha dele aqui no canal e é um dos livros básicos para a gente começar a aprender sobre política. Na categoria Carrapicho, eu faço uma menção honrosa ao livro Pra Vida Toda Valer a Pena Viver. As ideias da Ana Cláudia impregnaram em mim, porque é refletindo sobre a morte que nós encontramos o caminho de viver uma vida que faça sentido. Mas o título Carrapicho vai para Como Ser Cristão, do C.S. Lewis. Eu fiz resenha deste livro aqui no canal. E as ideias do C.S. Lewis têm sempre assim um impacto muito forte na minha vida. Este livro foi muito útil para firmar na minha cabeça que ser cristão tem mais a ver com relacionamentos do que com doutrinas. Uma verdade que eu vi aqui e eu acho muito importante estar sempre lembrando é que assim, é perda de tempo a gente ficar pensando, falando sobre as falhas dos outros, porque nós não temos poder alguma de mudar ninguém. A única pessoa que nós podemos mudar, e isso com muito esforço e auxílio divino e às vezes auxílio psicoterápico, é aquela pessoa que nós vemos no espelho. As ideias de Lewis sobre a importância da igreja me tocam muito, porque eu sempre me questionei sobre isso, porque nós não dependemos de um templo para falarmos com Deus, mas conviver com um grupo de pessoas pode ser uma oportunidade para nós desenvolvermos a humildade, a tolerância, a união, a paciência, de forma geral, os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito a gente só consegue praticar se a gente estiver com pessoas. E a igreja não serve para você encontrar Deus, porque Deus está em todo lugar, eu posso encontrar Ele aqui. Deus é onipresente. A igreja é para encontrar pessoas. É o lugar para você fortalecer a sua fé através de relacionamentos. E eu aprendi em um projeto muito interessante na igreja que nós frequentávamos, lá em Sinop, a igreja do Jacarandás, que dá muita saudade, que ser igreja é ser amigo. E a categoria Melhor Livro do Ano é aquele livro que nos surpreende, que gruda, que nos ensina, que nos desafia, que é tudo, emociona, é tudo. Então, assim, esse aqui é o melhor de todos e que eu acho que todo mundo deveria ler. Eu tenho duas menções honrosas aqui. Primeiro é Projeto Águia, da Júlia. Eu gosto bastante da Júlia. E esse livro, ele trata sobre essa questão do autoconhecimento. Então eu gostei muito de ter lido ele, aprendi bastante e eu acho assim que se você quiser de alguma forma buscar um autoconhecimento, esse livro aqui vai te ajudar muito com isso. E um outro livro também que é Como Jesus Tratava as Pessoas, é outro livro fantástico. Esse livro ele mostra como que nós devemos nos relacionar com as outras pessoas seguindo o melhor modelo que é Jesus. É um livro assim que nos ensina muito e ele só não está na categoria professor porque ele é um dos melhores livros lidos. O título vai para Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Esse é eu acho que foi o maior livro que eu li esse ano. E vai ser o meu primeiro do ano que vem. E eu já tinha uma certa expectativa por esse livro, porque eu já tinha ouvido falar bem dele por algumas pessoas que eu acompanho no Instagram. E quando eu li, eu fiquei surpreso, porque ele foi muito, mas muito melhor do que eu imaginava. Esse livro eu ganhei de aniversário da Ellen, eu li ele ali mais ou menos no meio do ano. E resumidamente, esse livro é sobre a humanização do processo terapêutico. Não é apenas falar sobre terapia, mas sim é de um terapeuta falando sobre a sua terapia e como é a terapia com as outras pessoas. Então, assim, você consegue entender como é todo esse processo. E isso desmistifica, porque muitas vezes a gente não procura auxílio profissional porque a gente não conhece, porque a gente tem medo, porque a gente tem vergonha. E o livro mostra como a terapia pode ser o caminho para nós encontrarmos o contentamento na vida. Ao final do livro, você vai ter certeza que você precisa conversar com alguém. E na categoria Melhor Livro do Ano, eu tenho uma menção honrosa a fazer aqui sobre Crime e Castigo. Eu já falei sobre este livro no vídeo que a gente fez no meio do ano. E outra menção honrosa é Tragédia no Paraíso. Foi um livro que me surpreendeu, que mexeu com as minhas emoções, que me ensinou, que me constrangeu sobre o que é ser cristão. Ele é fininho, contém poucas páginas, mas conta uma história impressionante da vida real. Se você quiser saber mais, assista a resenha que eu fiz
está disponível aqui no nosso canal. Eu elegi como o melhor livro do ano A Mente de Adolf Hitler. Sem dúvida, foi o melhor livro de 2022. Enquanto eu lia, eu ficava tão empolgada, eu ficava sempre comentando tudo com o Wesley. E o que faz eu classificar este livro nessa categoria é que, assim, eu sempre me perguntei como foi possível o nazismo acontecer. Como assim que as pessoas permitiram, como que a sociedade civil aderiu a umas ideias tão absurdas, tão macabras. E este livro me respondeu essas dúvidas. Às vezes, o mal ele pode se fantasiar com ideias religiosas e consegue chegar facilmente ao coração de pessoas comuns. Para mim, não foi uma leitura assim difícil. Eu até imaginei que seria uma leitura difícil, porque ele é fruto de um relatório psicológico, mas não tem uso assim de termos técnicos rebuscados. Para mim, não foi uma leitura difícil, mesmo sendo um livro assim fruto de um relatório psicológico. Só lembrando, se você ainda não assistiu a resenha, este livro ele foi escrito, o relatório foi escrito quando Hitler ainda era vivo. Então, além de trazer essa compreensão sobre a mente de Hitler, essa leitura foi muito útil para reforçar a ideia de que a fase mais importante e determinante no caráter de uma pessoa é a infância. Por isso, eu indico esses livros para pais ou aspirantes, porque tem vários problemas e desastres que podem ser evitados a partir da forma como você trata o seu filho nos primeiros anos e, mais ainda, a partir da forma como você se comporta nesses anos, porque crianças, elas aprendem infinitamente mais pelo exemplo do que por meio de falas. Tem resenha aqui no canal, se você quiser saber mais. Esta foi a minha melhor leitura de 2022 e eu penso que todo mundo deveria ler para que nós possamos evitar repetir este horror ou algo parecido com o que foi o nazismo. E aí, pessoal, o que vocês acharam das nossas leituras? Teve algum livro que vocês leram que está na nossa lista? Deixe aqui nos comentários quais foram os melhores livros que vocês leram esse ano. Obrigada por assistir até aqui, compartilhe este vídeo com os seus amigos e tenha sempre em mente que não importa a quantidade de livros, mas sim estar sempre lendo. Faça planos para ler em 2023. Até mais!